Bom dia, queridos alunos, amigos, seguidores e entusiastas do direito registral e notarial, concurseiros de plantão, etc, 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 profissionais atuantes do direito notarial registral. Sim, existe esse ramo do direito. Se você acha que não existe só porque não tem na graduação, você está errado! Desculpa, essa sexta-feira me botou nesse tom de empolgação. Apesar que não vou sair de casa, o máximo que eu vou fazer é uma picanha em casa porque meu mozinho tá dodói, então não posso sair por causa da gripe. Mas hoje eu vou fazer uma coisa muito importante e agradeço, sou muito grato a quem está me assistindo, porque vocês são meu combustível. E ainda eu tive uma ideia nova, uma proposta nova. Por quê? Teve alunos meus, e eu vou até mencionar com todo respeito ao amigo seguidor e do Rio de Janeiro, Thiago, que me mandou umas perguntas pelo direct no Instagram. Quem me segue no Instagram pode mandar perguntas tranquilamente que eu respondo e até pergunto se eu posso responder no canal. E já vou começar. São perguntas sobre uso capião extrajudicial. E aí ele fez a seguinte pergunta: na uso capião extrajudicial necessita atender o princípio da especialidade objetiva? Sim, precisa atender o princípio da especialidade objetiva pelo seguinte: até quando você exige o memorial descritivo no requerimento, é para quê? Para abertura de matrícula e para ver onde você está exercendo a posse. Até na própria decisão positiva de qualificação, ela atende ao princípio da especialidade objetiva, até para a abertura posteriormente de certificação, que é no final da usucapião, que é como um requisito do registro. Ou seja, a especialidade objetiva é um requisito tanto no pedido quanto no registro. Vocês estão vendo que são momentos totalmente diferentes um do outro, que você pode ter você vai ter uma qualificação positiva no pedido, que teve uma alteração com a medida provisória número 1085, e por sua vez essa pequena situação aqui, ok? E diante da impugnação do pedido, o oficial deverá sempre tentar a conciliação? Pelo provimento número 65, em tese, sim. Pela lei 3.140, e vocês vão responder na prova que sim. Mas, na prática, você não vai ver isso, cara. Mas você vai ter... O registrador tem a questão da qualificação infundada. E muitas das vezes são impugnações totalmente infundadas, que, ele está invadindo. Tá invadindo, mas aonde? Mostre. Onus probandi qui alegat. Qui impugna, aí orbita a carga probatória, dita ônus. Quem não sabe a diferença, tem um livrinho do Cândido do Rangel Dinamarca, fantástico, Teoria Geral do Processo, que todos deveriam ler. Mas eu quero ser registrador. Cara, você tem que saber a teoria geral do processo, mano. O registrador tem que ser bom processualista, tem que ser bom civilista, tem que ser um tributarista, tem que ser um jurista completo. E também tem mais uma coisa. Quem sabe só direito não sabe porcaria nenhuma, véi. Fica bem consignado, fica a dica. Pois bem,
As certidões negativas podem ser dispensadas diante da existência de CPF de determinada pessoa? Não. Porque na prática, quem advoga e quem milita sabe muito bem que pode... mas as certidões normalmente você pega pelo CPF de determinada pessoa. Mas na prática, quem advoga bem e está bem ligado, consegue pegar o CPF da pessoa sim. E até no caso, quem milita no penal sabe melhor ainda sobre isso. Pode pegar a certidão mesmo sem o CPF. Se tiver uma boa prática de fórum, e é isso, o PJE tá matando muito a boa prática de fórum. Desculpa, vou ser realista. E o S-Rei daqui a 10 anos, se tiver cartório daqui a 10 anos, se o mundo tiver ainda aí, na verdade, se o S-Rei tiver aí, a prática notarial e registral vai ficar muito diferente. Vai ser triste que a gente vai ficar muito... Vai virar, ao invés de qualificar, vai ser especificar. Quem sabe de programação sabe o que eu estou falando. E até essa certidão ela é obrigatória e não pode ser dispensada pelo requisito da não litigiosidade. Por que você pede uma certidão? Não se aplica o artigo 54 da Lei 3.097 na usucapião judicial. Por quê? Até para ver o requisito da não litigiosidade, pessoal. Fica bem atento sobre isso. Ou seja, é extrajudicial porque não tem litigioso. Se tem uma certidão positiva, é porque, assim, versando o imóvel, obviamente, de acordo com o provimento número 65. Mas se há um litígio, você já retira a competência do registrador e já bota para o judiciário. Porque a lide, quem resolve ter a jurisdição litigiosa para dirimir um litígio, é um juiz. O registrador, apesar que muitos são oriundos da magistratura, eles não têm habilitação para tanto. Eles não têm a competência, que é parte, fração da jurisdição. Nossa, isso aí eu senti o teórico do processo civil. Me sentiu a Ada Pellegrini de calças. Pois bem, existe diferença entre a dúvida comum do artigo 198 da Lei de Registros Públicos e a dúvida no procedimento da usucapião? Na teoria, não. Na prática, sim. E até porque a procedência da dúvida ou até a improcedência da dúvida pode até não impedir o trâmite da usucapião. E muitas vezes a procedência ou improcedência da dúvida, ela impede o trâmite da usucapião. Porque na verdade é um procedimento administrativo da usucapião. E muitas das vezes o seu protocolo por si só já está sobrestado pelo protocolo do pedido da usucapião, enquanto não decidir. E aí o que acontece? O protocolo está sobrestado. Os efeitos são os mesmos na dúvida. Você vai falar e também... Opa, tá aí uma semelhança. Aí onde fica a diferença? Muitas das vezes a decisão da dúvida pode... Não necessariamente impede o trâmite da usucapião. Ao contrário da admissão de títulos no folho real. Por exemplo, uma das exigências, não acho adequado cumprir, e aí veio o juiz, o registrador suscita a dúvida, porque quem tem dúvida não é você apresentante, é o registrador. Na Itália tem até uma coisa muito semelhante, pelo menos para o tabelião,
que é o ricorso a giurisdizione voluntária. Quando há o recurso à jurisdição voluntária, se assemelha à nossa dúvida, que é o que? Você devolve ao juiz, que nós somos delegatários do judiciário, somos delegados do juiz, somos delegados do foro extrajudicial, temos a dúvida, Vossa Excelência, você que é formado em direito, até porque eu estou falando de questões históricas, muitos dos registradores e os tabeliães não eram formados em direito, então, Iura novit cura, Vossa Excelência, dirima a minha solução, Vossa Excelência pode responder o que eu tenho em dúvida para atender melhor o cumprimento da lei no exercício da função registral e notarial. E entendo procedente vossa dúvida, entendeu por que essa formulária? Porque você recorre a uma jurisdição voluntária, que é um procedimento administrativo, na verdade. Na usucapião de imóvel próprio, é possível sanar vícios? Pergunta importante do Tiago aqui. Sim, se utiliza o CPC e a prudência registral, mas na verdade, do imóvel próprio, sanar vício, você pode fazer, dentro da usucapião, a extremação, a retificação, e muitas das vezes, até o Francisco Nobre bota na obra dele sobre isso, você pode utilizar o usucapião para retificar a situação tabular, extremar. A usucapião é bastante versátil. Mas a usucapião, ela retifica a situação tabular do imóvel, algum vício de origem. Até pode ser manejado por herdeiros. E muitas pessoas esquecem desse pequeno detalhe, que a usucapião pode ser entre herdeiros. Se for configurado, obviamente, a posse. Ok? Mas não é sucedâneo. Muitas vezes não é sucedâneo de inventário, mas muitas vezes ela supera o próprio procedimento de inventário, que se for configurada a posse. Certo? Ou seja, não estou falando, estou falando até daquela tese do Marcelo Rezende Campos Couto, da usucapião como aquisição derivada. Eu aprendi na faculdade que a usucapião é aquisição originária. Sim. O livro do Venosa não estava mentindo não, cara. Do Cristiano Chaves não estava mentindo não, cara. Mas existe também a usucapião como aquisição derivada. E não é... O Marcelo Rezende Campos Couto é uma doutrina muito sólida, mas tem um cara mais sólido ainda, chamado Caio Mário da Silva Pereira. Tá bom para vocês? Para ver como é uma situação bem peculiar e demonstra a versatilidade da usucapião. O Benedito Silvério Ribeiro, quando fez aquele livrinho, aqueles de 2 tomos sobre o usucapião, que é o Tratado de Usucapião, e quem é agrarista, quem milita na área de direitos reais, tem que ter que nem esse aqui que eu tenho aqui do Tito Fulgêncio, que eu estou apontando aqui, de ações da posse e ações possessórias, não é para impressionar as pessoas. Eu impressiono com esse livro aqui que tem do Cordon Bleu, do Gentleman, mas assim porque é uma doutrina sólida, clássica e de referência. Entendeu? Às vezes os clássicos eles têm respostas que a gente fica interrogando até hoje. É que nem eu falo, moderno é ler Platão e Pontes de Miranda, cara. É meu sonho de consumo. Eu vou dar uma expandida aqui no meu escritório para comprar a coleção de direito privado, porque eu não... Seria até um desperdício botar aquilo lá no cartório.
Outra questão importante do Thiago. Bem de empresa pública e sociedade de economia mista podem ser adquiridos por usucapião? A resposta para concurso, vou ser categórico, não. E de acordo com a súmula do STF, por mais que o bem seja dominical, e de acordo com a súmula do STF, ele não pode ser adquirido por meio de usucapião. E o artigo 100 do Código Civil ele é categórico e bem propositado. De lege ferenda, temos teses saudáveis, por exemplo, da usucapião sobre terras devolutas, até esqueci o nome do colega que eu estou vinculado ao Instituto de Direito Agrário de Goiás, então, e eu esqueci o nome do colega que é procurador de Estado, deixa eu até ver aqui. Depois de uma edição amadora e uma pausa, achei o livro. Cláudio Grande Júnior, Usucapião sobre terras públicas e devolutas. Mas isso vocês não vão estudar para o concurso, obviamente, mas sim, quando forem fazer o seu mestrado, seu doutorado, vocês vão passar, vocês vão pegar a serventia de vocês vão começar a girar título para remoção. E eu acho que o ideal é fazer no formato de uma carreira, que eu acho muito, assim, perdoe os colegas dos cartórios maiores, que eu acho que deveria ser escalonado. A pessoa deveria agregar um pouco mais de experiência, começar do menor para o mediano até chegar a um cartório maior. Tem gente que tem muitos títulos e já começa num cartório grande. Não estou tirando o mérito deles, obviamente, muito parabéns, meus parabéns, mas eu vejo que a pessoa, quando vai crescendo, ela vai fazendo uma serventia de uma forma mais sólida, fazendo seu mestrado, seu doutorado, e aquele negócio. Quem começa em São Paulo não vai, começa numa serventia maior, não vai fazer seu mestrado, não vai fazer seu doutorado, vai fazer seu curso de gastronomia. Vênia concessa. Então, os bens de empresa pública e sociedade de economia mista não podem ser adquiridos por usucapião. Vide a jurisprudência do STJ, por exemplo, da usucapião sobre os bens vinculados ao SFH. Lembrei da questão daqueles contratinhos benditos de gaveta. Existe alguma hipótese de dispensa de notificação do titular de direito de propriedade registrado na matrícula do imóvel usucapiendo? E existe uma hipótese de dispensa de notificação dos titulares matriculares dos imóveis confinantes? Vamos lá. Vamos fracionar a sua pergunta. A hipótese que dispensa a notificação do titular de direito de propriedade registrado na matrícula do imóvel usucapiendo, ela pode ser dispensada quando houver o justo título. Certo? Então, e tem no artigo 13, parágrafo 1º, aquele rol, justo título que ele comprove o vínculo que houve, que demonstra boa-fé. Ou seja, você já teve uma situação tabular, já houve uma anuência de transferência da posse. Então, por que, de forma redundante, você exigir a notificação? É meio que óbvio, mas às vezes, parafraseando Bertolt Brecht, a gente tem que falar obviedades na nossa vida. Mas, isso de acordo com o provimento 65. Mas isso não é uma obviedade na pergunta, mas sim uma obviedade em relação ao direito, em relação ao provimento.
e existe uma hipótese de dispensa de notificação dos titulares do direito registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confidantes? Na verdade, não. A não ser, mas apesar de não ter no provimento, eu interpreto com base na Lei 13.838, caso o imóvel lindeiro já esteja devidamente georreferenciado, e eventualmente o possuidor lindeiro tenha dado anuência, então seria dispensado a anuência, a notificação ou anuência no memorial descritivo. Eu vou até repetir o que eu estou falando. Eu estou falando nisso. Por exemplo, imóvel B, objeto de uso capião, ele confronta com o imóvel A, que foi objeto de georreferenciamento. E no respectivo georreferenciamento, o que houve? No B, o B ele anuiu as suas divisas, está devidamente georreferenciado e o A reconhece essas divisas, de acordo com o memorial descritivo dele, a matrícula está devidamente georreferenciada. Então, na minha opinião, e eu pratico dessa forma aqui no cartório, pré-terlegem, eu dispenso a anuência, a assinatura. Ok? Essa é a pequena dúvida aqui que eu assim, meio que espanquei. Logicamente, você não vai botar isso no concurso. Você vai botar de lege ferenda, provimento 65. E aí, vamos lá. E são muito importantes. Pessoal, eu vou fazer mais um vídeo depois sobre as outras dúvidas de um colega aqui, e muito importantes por sinal. E como eu falo, como sempre, fé no Pai, que o áudio sai. Muito obrigado a todos, muito sucesso. E para quem é concurseiro, sextou. Pra quem, cara pálida? Não sextou pra mim não, porque eu tô na segunda fase do TJ Goiás na remoção. Você também não. Você tá de Santa Catarina, você quer andar com um Audi RS6 na Ricardo Paranhos? Ou na Avenida Costeira? Não tem sextou pra você não, cara. Fé no Pai, que o Audi sai.